Opa, bom dia. Bom dia quem está aí. Bom dia, pessoal. Sou o professor Rodrigo. Mais uma vez estou aqui participando desse projeto maravilhoso, que é o Ligadíssimo no Enem, iniciativa, né, do pessoal lá do campus Ceará Mirim, do IFRN, né? Eu sou professor do campus Caicó, né? E aí me inscrevi para participar desse projeto e é com muita satisfação que eu venho aqui para mais uma aula desse projeto Ligadíssimo no Enem, tá? Então, para a aula de hoje, eu preparei aqui um material sobre movimentos circulares. Na verdade, a gente vai aqui, com base em algumas questões, a gente vai abordar os conceitos dos movimentos circulares e a gente vai discutir a aplicação disso nas questões. Tá? Então, o objetivo é a gente pegar uma questão, ter a questão como uma contextualização, como uma referência, né, para a gente saber, para a gente ter uma ideia do que é que se aborda nas questões, nesses movimentos circulares, mais voltados para a acoplagem de polias. Né? Vamos ver algumas equações simples de lembrar, inclusive, e aí a gente aplica isso nesses problemas, tá? Eu peço que quem estiver aí assistindo, se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode colocar seu comentário aí, tá? Pode fazer sua pergunta. E, posteriormente, eu vou deixar aí o meu contato, né, via Instagram, o meu perfil no Instagram, para quem tiver interesse, né, para quem achar necessário, quiser professor, você pode me passar uma lista de exercícios com esse conteúdo que você deu na aula, e aí eu encaminho para você uma lista de exercícios via Instagram, tá? Então, daqui a pouco eu passo o meu Instagram para vocês aí. Então, vamos começar a nossa aulinha. Fiquem muito à vontade para perguntar o que vocês desejarem, tá? Para perguntar o que vocês quiserem, que aí a aula é para vocês e o objetivo é que as dúvidas sejam sanadas, né? Se surgirem dúvidas, por favor, comentem aí, perguntem para que a gente possa sanar o mais rápido possível. Tudo bem? Então, vamos começar. Eu vou apresentar a primeira questão que eu preparei aqui para vocês, que eu deixei aqui para vocês. Deixa eu ficar menorzinho aqui. Pronto. Ok, então acho que aqui não vai atrapalhar muito não, né? Bom, então vamos fazer aqui a leitura da nossa questão. E ela diz assim: o funcionamento do limpador de para-brisa deve ser verificado com o motor ligado nas respectivas velocidades de acionamento, devendo existir, no mínimo, deixa eu pegar aqui uma canetinha,
para a gente já ir traçando aqui. Então, devendo existir, acompanhando a leitura aí, devendo existir, no mínimo, duas velocidades distintas e parada automática quando aplicável. A velocidade menor deve ser de 20 ciclos por minuto e a maior com, no mínimo, 15 ciclos por minuto a mais do que a menor. Considere um automóvel com limpador de para-brisa dianteiro, raio de 40 centímetros, e traseiro, raio 20 centímetros, como mostra a figura abaixo. Então, a gente tem aqui uma figura mostrando, né, esquematizando o funcionamento desse dispositivo. Na verdade, desses dispositivos são dois limpadores, um limpador dianteiro e um limpador de vidro traseiro. Tá? A gente tem, então, um limpador de vidro dianteiro que é maior, medindo aqui, ó, 40 centímetros, raio de 40 centímetros, como registrado, como indicado aqui na questão, tá? Deixa eu só marcar aqui para a gente lembrar. Ok? 40 centímetros aí e 20 centímetros de raio, 20 centímetros de raio para o limpador traseiro, tá? Então, tem algumas informações aí importantes, depois a gente vai voltar para resgatar essas informações. Vamos lá, dando sequência aqui no nosso enunciado. Então, com base no exposto, assinale a alternativa correta para as razões, olha só, ômega dianteiro. Essa letrinha aí é uma letrinha grega, tá? Ômega, chama-se ômega, e aí ele representa aqui velocidade angular. Então, ele quer a velocidade angular do limpador dianteiro, dividido pela velocidade angular do limpador traseiro, e V dianteiro, velocidade linear do limpador dianteiro, e sobre a velocidade linear do limpador traseiro, respectivamente, para pontos na extremidade dos limpadores deste automóvel. Se a velocidade de acionamento do traseiro for a menor e a do dianteiro for a maior, tome os movimentos como movimentos circulares. Perfeito. Então, vejam só, é uma questão aí, e que se a gente vai contextualizar, ela está trabalhando o movimento circular de um ponto, e aí eu vou destacar isso aqui que é importante, ó, pontos na extremidade dos limpadores, tá? Então, você imagina um ponto na extremidade do limpador, eu vou já destacar esse ponto aqui, por exemplo, no limpador maior, dá uma olhada, ó, se eu destacar ele aqui, ó, no limpador maior, tem um pontinho, eu vou chamar ele de ponto A, tá? Ele é o ponto A, e à medida que o limpador vai se movimentando, esse ponto, ele vai realizando essa trajetóriazinha aqui, ó. Desenhando aqui para vocês, tá? Ele vai realizar essa trajetóriazinha. E aí ele vai atingir aqui uma posição que eu vou chamar de A', tá? Que ele vai estar nessa posição. E aí depois ele vai voltar. A mesma coisa vai acontecer se você localizar um ponto lá no limpador menor, né? No limpador pequeno. Por exemplo, eu localizei aqui um ponto B e ele vai seguir essa trajetória, que é uma trajetória, como a questão sugere, movimento circular uniforme, então é um arco de circunferência, a trajetória que ele realiza, e aqui ele estaria na posição B', tá? Veja bem, então já configura aí o que é o movimento circular, a questão está pedindo que você trate isso como movimento circular, mas eu quero fazer uma análise prévia sobre o movimento circular, inclusive sobre as equações de movimento circular, porque se trata de uma questão onde você precisa fazer alguns cálculos. E aí eu tenho aqui algumas equações que eu julgo que são extremamente importantes para você levar como bagagem para o Enem, para o caso de questões que envolvem cálculo. Na verdade, essas equações que eu vou apresentar aqui já são equações que provavelmente vocês já conhecem, porque quem estuda o movimento, né, a cinemática, já conhece equações de movimentos com velocidade constante. Porque como se trata de MCU, né, um movimento circular uniforme, nós temos aí uma constância no valor da velocidade. E aí a gente sabe como fazer a medida de velocidade quando se percorre isso com velocidade constante. Então, eu vou partir dessa discussão para mostrar para vocês algumas equações que vão nos ajudar a resolver questões de cálculo, mas também podem nos ajudar a fazer análise de questões teóricas. Acompanhe comigo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu deixei a figurazinha aqui dos limpadores separados, tá? Porque a gente vai
aplicando isso nesses limpadores para a gente nunca esquecer do que é que a gente está tratando. Vamos fazer o seguinte, considerando que esses limpadores aí, que esses pontos na extremidade, que eu tracei para vocês no slide anterior, né, esses pontos aqui, os pontos A e B, eles estão realizando movimentos circulares. Considerando isso, a gente vai traçar aqui dois tipos de velocidade. A primeira velocidade é a velocidade que vocês já estão muito acostumados, mas aí nós vamos utilizar um termo aqui, eu vou utilizar um termo que é, deixa eu só virar isso aqui para melhorar aqui a minha escrita, rapidão. Sumiu aqui da tela, mas eu vou ajustar, tá? Eu vou ajustar, rapidão. Ok, já voltamos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escrever aqui a respeito, acompanha lá, da velocidade linear. Professor, o que é essa velocidade linear? Quando você tem um móvel, ou um corpo, ou um ponto, né, que está realizando um movimento circular, você pode medir a taxa com que ele percorre uma distância, tá? A taxa com que ele percorre uma distância em relação ao tempo. Então, você pode medir, mesmo ele estando no movimento circular, qual é a taxa de variação de posição com o tempo. A gente chama isso de velocidade linear do ponto. Então, a velocidade linear, você vai medir fazendo V igual a distância que ele percorre dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Então, essa é uma velocidade muito conhecida, como a gente calcula a velocidade média. Você pega a distância percorrida, bom dia, Celiane, você pega a distância percorrida, tá? E você divide pelo tempo que se gastou para isso. Pega a distância que se percorreu e divide pelo tempo que foi gasto para percorrer essa distância, tá? Acompanhe aqui agora o que é que eu vou fazer. Se você pegar o limpador maior e analisar aquele pontinho que eu destaquei para vocês, que ele sai dessa posição, percorre essa trajetóriazinha aqui, ó, acompanha aí, percorreu essa trajetóriazinha, tá vendo? E veio para essa outra posição aqui, notem que ele percorreu aí uma certa distância. Ele percorreu uma certa distância. E ele gastou um tempo para percorrer essa distância. Pessoal, agora raciocina comigo. Se ele percorre essa distância D num tempo T, e como ele se movimenta com velocidade constante, para percorrer uma volta completa, ele vai gastar um tempo proporcional ao tempo que ele gasta para percorrer essa distância D. O que eu estou querendo dizer a vocês é que, para calcular a velocidade desse ponto, eu também posso utilizar essa expressão aqui, ó. Se eu disser que ele percorreu uma volta completa, não é o caso do limpador, mas como ele está em movimento circular, se ele gasta um tempo t, ele gastaria para dar uma volta, se fosse o caso de um movimento onde ele dá uma volta completa, ele gastaria um tempo chamado período. Então, a gente pode dizer que em uma volta completa, no movimento circular, a distância percorrida, né, o comprimento da circunferência, é 2π vezes o raio da circunferência. Então, olha bem, onde tinha distância, eu coloquei 2π vezes r, porque no movimento circular, a volta completa corresponde a 2πr, que é o comprimento da circunferência. Você divide isso pelo tempo que se gasta para dar uma volta. Nos movimentos circulares, há dois conceitos extremamente importantes que você tem que usar sempre. São os conceitos de período e o conceito de frequência. Eu vou colocar aqui ao lado, ó, o período. Eu sou o que é período. A gente geralmente representa o período pela letra T maiúsculo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um T maiúsculo. A gente geralmente representa o período utilizando um T maiúsculo. Ups. T maiúsculo, tá? É assim que a gente representa o período. E a gente calcula o período fazendo assim, ó. T é igual ao tempo dividido
pelo número de voltas, ok? É assim que você calcula o período de um movimento circular. Tá aí, tempo dividido pelo número de voltas. A frequência, que é um outro conceito muito importante, muito utilizado, tá? A frequência, que a gente geralmente representa pela letra F minúsculo. Você faz assim, ó, F é igual ao número de voltas dividido pelo tempo. Ok? No sistema internacional, a gente mede, deixa eu só trazer ele aqui um pouquinho mais para cá, para a gente não... Deixa aí. A gente mede período em segundos no sistema internacional e a gente mede a frequência em hertz, tá? A gente mede a frequência em hertz no sistema internacional. Mas eu estou mostrando aí para vocês que já existe uma relação entre período e frequência. Se você observar, você vai notar que o período e a frequência, eles têm os conceitos inversos. Quando você vai medir o período, você determina quanto tempo gastou para o cara dar uma volta. A gente chama isso de período. Quando você vai determinar a frequência, você mede a quantidade de voltas realizada num certo intervalo de tempo. Tá? Então, já existe uma relação entre eles, que aí eu vou escrever aqui, ó, o período é igual ao inverso da frequência. Notem que se vocês inverterem um, você encontra o outro. Olha só para o período ali, a expressão do período, e olhe para a expressão da frequência. Se você inverter um, você acha o resultado do outro. Um é o inverso do outro. Tá? Então, aquele movimento que acontece com maior período, ele tem menor frequência. Obviamente, se demora mais para dar uma volta, a frequência é menor. Se o período é menor, ou seja, ele demora menos tempo para dar uma volta, aí a frequência fica maior. Então, o movimento com grande período, ele tem baixa frequência. O movimento com pequeno período tem frequência alta. Então, eu posso substituir, eu posso, na verdade, inserir aqui que nessa expressão, se a velocidade é 2πr, que é a distância, dividido pelo tempo para percorrer essa distância, que é uma volta, o tempo para percorrer, para dar uma volta, é igual ao período. Tá? Então, está aqui, ó. Período é o tempo para dar uma volta. E aí, eu posso escrever a minha velocidade nessa primeira expressão. Então, já vou destacar aqui a primeira expressão para velocidade, diferente, né? Uma expressão parecida com a expressão que a gente já escreveu acima. Então, veja, não é uma nova equação, né? Não é uma outra equação, ok? Eu só estou adaptando essa equação que a gente já tem, da velocidade igual a distância sobre tempo, ao movimento circular. Eu só estou fazendo essa adaptação. Estou adaptando ela ao movimento circular. Ok? Aí, olha o que é que eu vou fazer agora. Eu vou destacar aqui essa velocidade. E onde tem período dividindo, eu posso substituir pela frequência multiplicando. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu pego essa expressão e escrevo V, é 2πr multiplicado pela frequência. Notem que onde eu tinha o período dividindo, eu substituí pela frequência multiplicando. Então, são adaptações que eu estou fazendo da equação para incluir elementos do movimento circular, como período e frequência que eu já coloquei aí. Tá? Então, a primeira expressão, ou as primeiras expressões eu já escrevi. Eu vou aqui para outra expressão. Só que agora é a expressão para a velocidade angular. O que é a velocidade angular? A velocidade angular é a taxa com que você varia de posição angular em relação ao tempo. A gente pode simplificar dizendo assim, olha, a velocidade com que você gira, só que medida a partir de ângulos. Por exemplo, às vezes o cara gira 2π radianos por segundo, uma volta por segundo. Ok? Então, isso é a velocidade angular, tá? Em radianos por segundo. Então, para calcular a velocidade angular, como é que a gente faz? A gente usa ômega, que é igual ao ângulo, eu vou chamar o ângulo aqui de φ dividido pelo tempo. Então, ele vai varrer um ângulo, ele vai girar um certo ângulo, num certo intervalo de tempo, tá certo? Quando o cara dá uma volta completa, o ângulo varrido é 2π radianos. Uma volta completa tem 360 graus. Mas a gente precisa medir aqui em radianos, porque está no sistema internacional. Então, vai dar 2π radianos, dividido pelo tempo gasto para dar uma volta. O tempo gasto para dar uma volta é o período. Então, eu já encontrei uma primeira expressão, que é 2π sobre o período.
Eu vou aqui incluir mais uma expressão, porque onde tem o período dividindo, eu posso substituir pela frequência multiplicando. Então, ômega fica igual a 2π vezes a frequência. E aí eu encontrei uma outra equação. Vamos lá. Vamos só fixar aqui essas ideias. Eu estou calculando, por exemplo, a velocidade linear, primeiramente. Como é que se calcula a velocidade linear? A velocidade linear é a medida da distância em relação ao tempo. A distância percorrida em relação ao tempo. Só que quando o cara está no movimento circular, a distância que ele percorre são arcos de circunferência. Ok? Ou a própria circunferência. Então, veja só. A distância percorrida a gente usa como referência a volta completa. E a distância percorrida numa volta completa é o comprimento da circunferência. E comprimento da circunferência está aqui, ó, 2πr. O tempo que a gente usa é o tempo de referência para uma volta. O tempo para uma volta é o período. Por isso que eu coloquei aqui. Então, eu ainda estou medindo distância sobre tempo. Eu ainda estou fazendo essa medida de distância sobre tempo. Não estou fazendo medida diferente disso. Só que aí é comum a gente utilizar a frequência no movimento circular, e aí o que é que eu estou fazendo? Onde tem o período, eu substituo por frequência, só que período é o inverso da frequência. Então, onde aparece período dividindo, eu substituo por frequência multiplicando. Por isso que a expressão criou ou ganhou esse aspecto. Eu fiz a mesma coisa para a velocidade angular. A velocidade angular é a medida do ângulo varrido num certo intervalo de tempo. Então, eu fiz isso, está aqui, ó, ângulo e tempo. Só que a gente usa como referência uma volta completa, então em uma volta completa, o ângulo é 2π e o tempo gasto para isso é o período. Ok? Então eu tenho 2π vezes frequência, porque onde tinha o período dividindo, eu coloquei frequência multiplicando. Então cheguei nessa expressão. E aí eu posso fazer uma expressão unificando essas duas equações aqui, ó. Se vocês observarem, qual é a diferença de uma equação dessa para outra? A diferença é que uma tem um raio multiplicando e a outra não tem. Você multiplicar essa expressão pelo raio, você chega nessa outra expressão aqui. Então eu vou dizer que a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicada pelo raio. Pessoal, se vocês chegarem lá no Enem lembrando dessas expressões, ou como chega essas expressões, provavelmente vocês terão bastante facilidade em resolver as questões do movimento circular, tá? Porque essas questões geralmente são feitas com base nesses elementos que eu estou jogando aqui para vocês, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, a qualquer momento eu posso voltar para a gente lembrar dessas equações, certo? Vou voltar aqui para o enunciado e vou pegar elementos desse enunciado. Que elementos são esses? Na verdade, eu já selecionei aqui alguns elementos, né? Eu já selecionei aqui o raio de 40 centímetros do limpador do para-brisa dianteiro, o raio do para-brisa dianteiro, né? Do limpador do para-brisa dianteiro. Só que eu tenho aqui mais alguns elementos, e aí deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, o menor deve se movimentar com 20 ciclos por minuto. Ciclos é equivalente a voltas, né? Então, são voltas por tempo, ciclos por minuto. Então, isso aqui eu já identifico que é a frequência do limpador menor, tá? Então, frequência do limpador menor, que é o traseiro. Aqui ele diz o seguinte, o maior com no mínimo 15 ciclos por minuto a mais, ou seja, são os 20 mais 15. Então, para deixar mais claro, eu vou dizer o seguinte, o que a questão está enunciando é que esse limpador aqui, ele tem uma frequência, que é a frequência do traseiro, de 20 ciclos por minuto. Esse limpador aqui, ele tem frequência mínima de 15 a mais. Então, esse limpador dianteiro são 35 ciclos por minuto, pelo menos, porque ele tem pelo menos 15 a mais. E aí eu fiquei com essas informações. Então, veja, eu já sei qual é a frequência e eu já sei qual é o raio. O que é que a questão está me pedindo? Vamos lá no outro slide. O que a questão está me pedindo é isso aqui, ó. Eu vou apagar aqui essa caixinha que eu marquei para vocês verem o que é que a questão está pedindo. Ela pede para a gente determinar
aqui a relação entre as velocidades angulares e a relação entre as velocidades lineares. A questão está me pedindo isso aqui. Tá? Ela me pede a relação entre as velocidades angulares e a relação entre as velocidades lineares. E aí é isso que eu vou determinar. Para quem não está lembrando, aí eu vou colocar aqui, ó, a equação da velocidade angular, primeiramente. A velocidade angular, vamos lá. Você vai lembrar assim, ó. Ômega é o ângulo dividido pelo tempo, não é? Como a gente já viu. Só que a gente usa como referência a volta completa. Qual é o ângulo varrido em uma volta completa? O ângulo varrido em uma volta completa é 2π. Então, você vai lá e escreve 2π. E o tempo para dar uma volta completa é o período. Só que, na questão, a informação não é a respeito do período, é a respeito da frequência. E aí, como eu ia dividir pelo período, mas eu posso substituir pela frequência, desde que eu inverta, ou seja, onde seria o período dividindo, eu vou colocar a frequência multiplicando. Então, é 2π vezes f. A expressão da velocidade angular fica assim. Quando eu faço 2π vezes f, eu estou fazendo ângulo sobre tempo. Então, essa é a equação da velocidade angular. Professor, ele também pede a relação entre as velocidades lineares. Como é que eu calculo a relação entre como é que eu calculo a velocidade linear? A velocidade linear é a distância, não é ângulo, é a distância percorrida pelo tempo. Só que nos movimentos circulares a gente usa como referência o quê? A distância. O comprimento da circunferência, o comprimento de uma volta é 2πrf. Opa, por que RF? Na verdade é 2πr o comprimento da circunferência. Mas eu não ia dividir pelo tempo, porque é a distância sobre tempo. E o tempo para uma volta seria o período. Mas como eu estou trabalhando em função de frequência, porque os dados da questão trazem frequência, eu vou substituir o período que estava dividindo pela frequência multiplicando. E assim facilmente você deduziu as expressões que você vai precisar. Então, como a questão me pede a velocidade angular dianteira sobre a velocidade angular traseira, a gente vai fazer o cálculo que ela está pedindo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ômega, vou chamar de ômega D, ômega dianteiro, dividido por ômega T, ômega traseiro, tá? É isso que a questão está me pedindo ali, que eu coloquei aqui em cima de verde. Se você olhar ali, ó, tá ali de verde. Tá bom? Quem é ômega dianteiro? É 2π vezes a frequência do limpador dianteiro, dividido por 2π vezes a frequência do limpador traseiro. Pronto, escrevi assim. Igual. Aí, notem que esse 2π, ó, eu posso simplificar aqui. E aí fica a frequência do limpador dianteiro dividido pela frequência do limpador traseiro. Volta aqui no outro slide, onde eu já tinha anotado aqui, ó. Fiquei aqui até na frente, vou sair aqui um pouquinho, ó. Olha lá, frequência do dianteiro, que é o maior, 35 ciclos por minuto. Frequência do traseiro, 20 ciclos por minuto. Como estão na mesma unidade, não tem problema substituir lá. Então, vai ser do dianteiro 35 e do traseiro tá lá, ó, 20. Aí eu volto para cá e faço 35 dividido por 20. Simplificando isso por 5, pessoal, eu vou encontrar o quê? 35 por 5 dá 7. E 20 por 5 dá 4. Então, eu já encontrei 7/4 como a solução para a relação entre as velocidades angulares. Agora, nós vamos fazer a relação entre as velocidades lineares. Eu vou fazer aqui, ó, entre as velocidades lineares, V dianteiro sobre V traseiro é igual. Tá vendo? Como é que calcula a velocidade linear? 2πrf. Então, você escreve aqui, ó, 2π raio dianteiro, frequência dianteira, sobre 2π raio traseiro, frequência traseira. Notem que o 2π pode ser simplificado, não é? E aí você vai substituir os valores dos raios. Quais são mesmo os valores dos raios? Vamos voltar para o slide para a gente medir aqui, ó. Raio maior, raio dianteiro, 40. Raio traseiro, 20. Está aí na questão. Então, você vai lá, ó, raio dianteiro, 40.
vezes a frequência dianteira, lembra que ela é 35. A gente pode até olhar na expressão de cima aqui, tá? Dividido por raio traseiro, que era 20, vezes a frequência que também era 20. Ok? Então, isso aqui, vou trazer aqui para baixo, aqui para o meu lado, vai ficar, ó, 20 e 40 simplifica, vai ficar um 2 aqui, tá bom? E esse 2 eu já consigo simplificar aqui embaixo, tá? Nota que eu vou ter a simplificação 35 por 20, dá os mesmos 7 quartos, mas tem um 2 lá. Essa solução aqui vai dar para a gente 7 meios. Então, eu encontrei 7 quartos e encontrei 7 meios aqui. Tranquilo? Portanto, nessa ordem, a resposta é a da letra C da questão. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer solicitação para repetir alguma coisa e tal, coloca aí nos comentários que a gente está aqui para discutir isso aí. Beleza? Vou passar aqui, então, para a próxima questão, ok? Questão número 2 dessa nossa listinha de hoje. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos para a questão 2. Veja bem, essa questão 2, ela trata da associação de polias, ou associação de engrenagens, tá? Acoplamento de polias ou de engrenagens. Você vai encontrar isso nos capítulos aí de livros, de apostilas, materiais, em geral, como transmissão de movimento. Tá? Transmissão de movimento. De fato porque você usa uma associação de engrenagens para transmitir o movimento entre elas, ajustando a frequência de rotação desses motores ou desses dispositivos que utilizam esse tipo de movimento, tá? Então, a questãozinha que está aí agora, ela diz assim: um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das quatro rodas do carrinho. Então, vocês podem verificar aí, né, como está dizendo aqui na questão, ó, a engrenagem A, ela que está conectada, acoplada no mesmo eixo do motor. Então, o motor faz a engrenagem A girar. A engrenagem A ainda está em contato, a gente diz que tem um contato externo aqui, ó, com a engrenagem B. Então, note que quando a engrenagem A gira, ela faz a engrenagem C girar também. C, que está em contato pelo mesmo eixo com a polia B, é obrigada a girar também. E aí, em contato externo com D, faz o D girar. E aí, no final das contas, você adquire aqui a frequência de rotação desejada. Então, você tem um motor que dá o movimento inicial, transmite o movimento entre as engrenagens e você chega no movimento final, que é o movimento aqui da engrenagem D, ok? Então, aí o que a questão pede? Ela diz assim, nessas condições, quando o motor girar com frequência FM, as 2 rodas do carrinho girarão com frequência FR. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que FM, aí aqui, pessoal, não apareceu, deu um errinho de digitação, aqui é FM igual a 13,5 Hz, que é a unidade de medida de frequência no sistema internacional, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Aí é correto afirmar que a frequência FR é igual a... Bom, então ele está dizendo o seguinte, esse motor ele vai girar com 13,5 Hz. Então, a frequência aqui do motor é de 13,5 Hz. E aí a gente tem que se virar para saber com que frequência vai girar a engrenagem D. Como é que a gente faz isso? Mais uma vez, eu vou trabalhar primeiramente o conceito, mostrar para vocês as relações e depois a gente volta para resolver essa questão, porque agora eu já tenho uma base do que eu quero fazer. Veja bem, a gente vai começar essa análise de transmissão fazendo uma observação da transmissão de movimento entre polias que estão no mesmo eixo. Então, eu vou, inclusive, escrever aqui, ó, eixo
comum. Ok? Eixo comum. Por exemplo, as polias B e C estão em eixo comum. Tá? Eu vou desenhar aqui as polias, duas polias. Deixa eu desenhar aqui. Uma poliazinha aqui. Não vou desenhar os dentes para não ficar demorado demais, tá? Então, vou desenhar aqui uma polia. E vou desenhar uma outra polia dentro dela, tá? Uma polia menorzinha dentro dela. Vou colocar lá dentro. Pronto. Suponha, então, que elas estão com o mesmo eixo. Vamos lá. Suponha, então, que elas estão com o mesmo eixo. Ok? E aí, eu vou passar aqui uma reta, e sobre essa reta eu vou posicionar dois pontos. Eu vou posicionar o ponto A, aqui dentro, e o ponto B mais aqui para fora. Beleza? Agora, suponha que essa polia dá um girozinho, ela sofre uma rotaçãozinha, e de repente esses pontos, eles migram para essa posição aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui o ponto A de novo, A', e aqui em cima o ponto B, que é o ponto B'. Tá certo? Se vocês observarem, essas duas polias, elas realizaram o mesmo giro. O ângulo aí de rotação foi o mesmo. Por exemplo, se o ponto A girar 90 graus, o ponto B também girou 90 graus. Então, quando as polias estão em eixo comum, elas realizam o mesmo ângulo, elas varrem o mesmo ângulo. Então, isso obriga que elas tenham a mesma velocidade angular. Então, eu vou dizer que os pontos A e B, ou as polias A e B, né, a polia menor e a polia maior, têm a mesma velocidade angular. A gente geralmente toma como referência um ponto. Então, mesma, eu vou fazer assim, ó. Mesma velocidade angular. Ou seja, ômega do ponto A igual a ômega do ponto B. Tá? Mas aí tem uma coisa diferente aqui. Se vocês observarem, vocês vão notar que o ponto A, ele percorreu essa distânciazinha aqui, ó. Essa é a distância que o ponto A percorreu. Vai aparecer lá para vocês. Espera aí um pouquinho. Tá vendo qual é a distância que o ponto A percorre? Já o ponto B, ele percorre essa distância aqui, ó. O ponto B percorre isso aqui, ó. Comparem. Quem percorreu maior distância? Quem percorreu maior distância foi o ponto B. Então, note que os pontos mais externos, eles percorrem distâncias maiores. Quanto mais afastado do centro da engrenagem, maior é a velocidade do ponto na periferia. A gente diz que esse ponto que a gente pega lá na parte externa, por exemplo, se você for aqui na polia C e pegar um ponto aqui, ó, um ponto periférico da polia C. Se você pegar um ponto aqui em B, é um ponto periférico da polia B. Então, a gente geralmente toma como referência esses pontos periféricos. Então, ponto periférico, quanto mais afastado ele estiver do centro, maior a velocidade dele. Então, as velocidades são diferentes, as velocidades lineares são diferentes. Aí eu vou colocar aqui, na observação, velocidades lineares diferentes. E aí vou acrescentar que velocidade linear do ponto B é maior do que a velocidade linear do ponto A. Então, o ponto que está mais externo, ele está com maior velocidade linear. Beleza? Assim acontece com o eixo comum. E aí uma coisa importante que a gente pode inserir aqui, incluir, é o seguinte. Notem, tá, que se essas duas velocidades aqui são iguais, as frequências de rotação são iguais. Parece aqui agora não. Porque, ó,
A expressão é essa aqui. Como você tem ômega A igual a ômega B, na verdade, o ômega, se a gente voltar para aquela expressão que eu deduzi anteriormente, é a velocidade linear de A sobre o raio de A, tá? Corrigindo aqui. É igual à velocidade linear de B sobre o raio de B, tá? Essa é a expressão. Ou seja, a conclusão é que V é diretamente proporcional ao raio, como eu estava dizendo. Aquele que estiver mais afastado do centro, ele vai estar com maior velocidade linear. As frequências são iguais aqui, tá? Então, quando uma girar com uma certa frequência, a outra vai girar com a mesma frequência. Então, por exemplo, quando você comparar aqui as polias B e C, elas têm a mesma frequência de rotação. Mas se você pegar aqui o pontinho em C e um pontinho em B, o ponto que gira com maior velocidade linear é o ponto que está mais distante, como a expressão está mostrando aqui. Tá? Isso é para polias em eixo comum. Quando você vem aqui agora, ó, para eixos distintos, o que são eixos distintos? Eixos distintos é quando você tem duas polias, que fazem um contato externo uma com a outra, ou quando elas fazem um contato por meio de uma corrente, tá? Igual na bicicleta, por exemplo. Nos eixos distintos, por exemplo, se eu pegar uma poliazinha aqui, ó, e fizer o contato dela com outra poliazinha aqui menor, seria a polia 1 e a polia 2. O que é que a gente vai observar? Nesse caso, você tem velocidades lineares iguais. Velocidades lineares iguais. Tá? Professor, por que as velocidades lineares são iguais aí? Porque, veja, o que um dentezinho desse da engrenagem que entra em contato com o outro, o que um anda, o outro tem que andar também. Se um dentezinho desse andar 5 centímetros, o outro tem que acompanhar andando 5 centímetros, porque senão tem deslizamento, tem escorregamento. Agora, notem, quando a polia 2 realizar uma volta completa, a polia 1 já realizou uma volta? Não. Então, aqui aquela expressão que eu estava colocando lá, na verdade é aqui, tá? Corrigi lá, porque era aqui. Então, aqui, as velocidades angulares são diferentes. Velocidades angulares, vai dar aqui, distintas. E aí eu vou estabelecer aqui uma relação que é aquela lá, tá? Que estava escrevendo lá. Raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B, frequência de B. Bom, onde é que eu quero aplicar isso aqui com vocês? Tá? Como é que eu quero aplicar isso aqui com vocês? Então, preste bem atenção. Polias que estão acopladas no mesmo eixo giram com a mesma frequência. Polias que estão acopladas em eixos diferentes, olha, no mesmo eixo, mesmo que elas tenham tamanhos diferentes, tá? Elas têm a mesma frequência. Mas em eixos distintos, fazendo contato ou diretamente, ou por uma corrente ou correia, com comprimentos, ou melhor, com raios diferentes, você tem frequências diferentes. Ok? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos comparar aqui, ó. A polia A e B, como é que elas estão acopladas? Isso aqui são eixos distintos. Então, tem frequências diferentes. Agora, a polia B e C, como é que elas estão acopladas? Mesmo eixo. Então, tem frequências iguais. A polia C e D, como é que elas estão acopladas? Eixos diferentes. Se são eixos diferentes, então elas têm frequências diferentes. Então, mesmo eixo ou eixos iguais, você tem mesma frequência. Eixos diferentes, você tem frequências diferentes. Tá? Isso ajuda a gente a resolver aqui a questãozinha. Vamos voltar para cá. Dá uma olhada. Olha só o que eu quero apresentar aqui para vocês. Acompanha comigo. Quando a questão fala que a polia A e C, que são as polias menores, elas têm 8 dentes, tá vendo? E que as polias B e D, que são as maiores, possuem 24 dentes, eles estão me dando uma relação, inclusive, entre os raios. Como assim eu vou encontrar essa relação entre os raios? Quando os dentes são feitos para encaixar nas polias, eles têm dimensões equivalentes.
Então, a distribuição vai ser proporcional ao raio. O que significa isso? Se você botar mais dentes, você precisa de uma polia com raio maior. Notem que as polias menores têm 1/3 dos dentes das polias maiores. Então, eu posso escrever aqui uma relação para vocês, dizendo o seguinte, ó, o raio, vou botar bem aqui, da polia B é igual ao raio da polia D. Esses raios são iguais, tá? São grandes. E eles têm 3 vezes o raio da polia A e da polia C. Por que que são 3 vezes? Porque ele tem um triplo de dentes, então eles vão ter o triplo do raio. Você pode estabelecer essa relação sem nenhum problema, ok? Estabeleça essa relação sem nenhum problema. E aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando há transferência de movimento, ou a frequência permanece constante, ou ela varia. E nessa variação, ela pode aumentar e pode diminuir. Quando é que ela vai aumentar? Aí nós vimos que é uma relação onde você tem uma inversão, uma proporção inversa, na verdade, entre o raio e a frequência. Quando você transmite para uma frequência maior, para um raio maior, a frequência cai. Quando você transmite para um raio menor, a frequência aumenta. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. E aí é nas mesmas proporções. Aí a gente pega aqui, por exemplo, a polia A. A polia A transferiu um movimento que era uma frequência de 13,5 Hz. Quando transfere de A para B, notem que elas têm eixos distintos. Então, isso vai fazer a frequência mudar. Se a frequência vai mudar, ela vai aumentar ou diminuir. Quantas vezes? Proporcional ao raio. Então, por exemplo, você aumentou 3 vezes o raio quando você saiu da polia A para a polia B. Então, você vai ter um aumento, o raio, aumentando 3 vezes. Quando o raio aumenta 3 vezes, a frequência diminui 3 vezes. Então, se isso aqui está girando com 13,5, a B vai girar com que frequência? 13,5 dividido por 3, porque ela é 3 vezes maior, vai ter uma frequência 3 vezes menor, que vai dar 4,5 Hz. Notem que quando você muda de B para C, você está no mesmo eixo. E se você está no mesmo eixo, a frequência não muda. Então, C também tem 4,5 Hz. Agora, quando você muda de C para D, você aumentou de novo o raio. A frequência tem que cair. E a frequência cai 3 vezes. Então, se o raio aumentou 3 vezes, a frequência tem que cair 3 vezes. Se a frequência era 4,5, caiu 3 vezes, isso aqui vai girar com 1,5 Hz. Então, tem essa relação de proporção. Mesmo eixo, mantém a frequência. Mudou de eixo, varia a frequência. Se foi para um eixo onde o raio é maior, você vai ter frequência menor. Se você vai para um eixo onde o raio é menor, a frequência fica maior. Inclusive, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem. Ah, não está aqui. Vou colocar agora, vamos lá. Vou colocar aqui rapidinho para vocês verem esse movimento na real, tá? Deixa eu só colocar aqui. Bem rapidinho para vocês verem. Que não é esse ainda. Isso aqui.
Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Então, eu tenho aqui as polias e eu vou colocar elas para girar aqui, ó. Ok? Pronto, eu tenho as polias girando aí, ó, pessoal. Tá? Eu coloquei aqui que a polia pequenininha, essa primeira aqui, olha como ela, olha a frequência dela, ó, olha a frequência de rotação dela. Aí olha como essa outra polia maior aqui, ela acaba girando, tá vendo? Veja a diferença. Essa aqui está com a frequência, eu coloquei ela para girar com 2 segundos por volta. Ela demora 2 segundos para dar uma volta. Então, o período dela é 2 segundos. Tá? Se você for fazer, a frequência dela dá 0,5 Hz. Quando você muda de eixo, você mudou para uma polia maior, então a frequência já diminuiu. Ela já está com uma frequência menor, um período maior. Tá vendo? Ela demora agora 10 segundos para dar uma volta. Então, eu aumentei o raio 5 vezes. Se eu aumentei o raio 5 vezes, a minha frequência diminuiu 5 vezes. Aí notem que a polia aqui, ó, pequenininha aqui do centro, quando ela completa uma volta junto com essa maior, mas já transfere para a vizinha aqui, ó. E aí o raio aumentou 5 vezes de novo, a frequência caiu 5 vezes. Então notem que essa aqui demora 2 segundos para dar uma volta, essa aqui vai demorar 50 segundos para dar uma volta. Ou seja, a minha frequência caiu 25 vezes. 5 vezes quando eu migrei dessa polia para essa, e mais 5 vezes quando eu migrei dessa polia para essa aqui. Então, aí você consegue visualmente perceber essa variação de frequência nas engrenagens. Eu coloquei essa animaçãozinha para que vocês pudessem visualizar essa transmissão de movimento aí. Ok? Bom, vamos voltando aqui então para os nossos slides. Deixa eu levar para lá. Vou mudar aqui para a gente voltar para lá. Portanto, resolvemos a questão e aí a resposta ficou sendo a letra A, né? 1,5 Hz. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa é a terceira e última questão para a gente encerrar. Vamos resolver aqui, tá? Questão 3. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, coroa, a um disco dentado traseiro, catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Vê a seguir a figura representativa de uma bicicleta. Então, aqui está a bicicleta, a coroa, que é o disco maior, através de uma corrente, transmite movimento para a catraca, que é um disco menor. E é que a gente já aplica aquelas definições que a gente discutiu na questão anterior. Aí ele diz: em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo. Olha, velocidade angular no disco dianteiro, 4 radianos por segundo. Para uma configuração em que o raio da coroa é 4R e o raio da catraca é R, e o raio da roda é 0,5 metro, com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é, vamos lá, vou pegar aqui a bicicleta para a gente avaliar o que está acontecendo. Tá? Aqui estão os dados. O raio da coroa, o raio da catraca, mas ele já afirma que essa velocidade angular aqui da coroa é de 4 radianos por segundo. Observem o seguinte. Se essa coroa, que tem raio, vou colocar aqui maior para vocês verem, 4R, o raio dela, se ela tem raio 4R e gira com 4 radianos por segundo, quando eu migrar o movimento dela, porque está associado em eixo distinto através de uma corrente, quando eu migrar daqui para cá, você tem um raio R. Eu vou trazer para cá, ó, o raio dessa engrenagem que é a catraca, é apenas R. Vocês estão vendo que nessa transição aqui, eu diminuí o raio 4 vezes? Então, o meu raio diminui
4 vezes. Vou colocar aqui, ó. 4 vezes. Beleza? Um salve para José Fernandes de Jesus Neto. Tenha calma, rapaz. Para que essa agressividade, homem? Não é? Para que essa agonia, José? Tá nervoso, cara? Um salve para você, meu filho. Era só isso que estava faltando na sua vida? Pois um salve, meu amigo. Espero que você esteja aproveitando aí, viu? Um abraço. Vamos lá. Então, veja que o R diminuiu 4 vezes. Então, lembra que a frequência vai aumentar 4 vezes. Né? E com a frequência, a velocidade angular aumenta 4 vezes. Então, você pode fazer isso. Ou seja, essa catraca aqui, ela vai girar com a frequência que é, se aqui é 4, ela vai girar com a frequência angular, ou com velocidade angular, 16 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular da catraca. Tá? Porque eu multipliquei por 4, porque o raio diminuiu 4 vezes. Pronto. E agora o que é que a gente vai fazer? Ele quer saber a velocidade com que o ciclista se movimenta. Aí eu vou colocar aqui informação importante. Vou colocar assim, ó. A velocidade do ciclista é igual à velocidade linear do pneu. Ou de um ponto periférico do pneu, que é o ponto que está em contato com o solo. Pode fazer isso sempre. O ciclista se movimenta com velocidade que é igual a de um ponto periférico do pneu, tá certo? Bom, então, sendo assim, você vai calcular a velocidade de um ponto periférico do pneu. Mas como é que eu faço para calcular essa velocidade? Veja bem, a gente já tem a velocidade angular da catraca, a velocidade angular do pneu é igual à velocidade angular da catraca. Porque estão no mesmo eixo, então gira com a mesma frequência angular. E aí a gente vai usar aquela última equação que foi vista, que é a velocidade linear, é a angular, multiplicada pelo raio. Então, a velocidade linear é ômega, que é 16, vezes o raio, que é 0,5. Velocidade linear dá 8 metros por segundo. Tá? Que é a resposta da letra C. Beleza? Bom, pessoal, então, portanto, essas foram as minhas considerações aí na aula sobre movimento circular. Eu queria apresentar para vocês essas questões, para abordar essas equações principalmente, e essas relações que eu estabeleci ali, tá? Então, ainda está aparecendo ali? Está aparecendo devagarinho, porque está meio lento aqui hoje. O programa tá demorando a mostrar aqui. E eu ainda fiquei na frente. Deixa eu sair aqui. Pronto, estou lá. Ok? Então, essa daí eram as considerações para a nossa aula de hoje. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo, esses conceitos. Um abraço e valeu. Até mais.